que é isso? Pra quê? Não pode ser. Não pode ser que a vida seja assim tão sem sentido e repugnante. Se ela fosse assim tão repugnante e sem sentido, por que então morrer e morrer sofrendo? Alguma coisa está errada. Talvez eu não tenha vivido como deveria? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos no mês das novelas. E se você não sabe o que é novela ou se confunde novela com conto, eu recomendo que você volte no vídeo do Alienista, que o Rony explica muito bem a diferença entre novela e conto. Onde é que vai estar o vídeo? Aqui? Aqui? Em algum lugar? Por aqui. Clica aqui e vai lá correndo ver. Quando eu fiquei sabendo que o nosso gênero escolhido seria novela, eu confesso que eu fui lá, dei um Google e digitei livros, novela e pesquisei, porque eu nunca tinha lido uma novela. E quando eu vi que novelas geralmente são livros bem curtinhos, eu fiquei até animada. Eu falei, nossa, isso daqui dá pra ler numa sentada em 2 dias no máximo. E um livro que me interessou muito foi esse daqui, A Morte de Ivan Ilyich, do Lev Tolstói. E eu sei que esse nome, Lev Tolstói, é muito conhecido na literatura russa e eu nunca tinha lido nada de literatura russa e foi, digamos assim, que a minha iniciação. E é um tipo de leitura muito diferente daquilo que eu tô acostumada a ler e eu simplesmente amei, tanto é que para esse ano minha promessa é continuar lendo literatura russa. E eu quero muito continuar com Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Vamos ver se eu consigo, né? Porque prometer a gente promete, cumprir já é um pouco diferente. Bom, eu quero falar um pouquinho a respeito de Lev Tolstói antes de começar no livro propriamente dito. Ele foi um autor russo, como eu já falei, e ele nasceu em setembro de 1828 e ele fazia parte da aristocracia russa, ou seja, ele não era um Zé Ninguém, ele era um cara muito importante. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 2 anos e o pai dele foi assassinado quando ele tinha apenas 15 anos. Então, assim, ele não teve uma infância muito agradável, apesar de ser muito confortável no quesito financeiro. Ele sempre foi um autodidata, tanto é que ele aprendeu várias línguas por conta própria. Quando o pai dele morreu, ele decidiu que ele ia aprender árabe e turco. E a gente vê que Tolstói, ele sempre teve essa sede por conhecimento. Tanto é que ele era um autodidata. Então, tudo que ele aprendeu na vida, a maioria das coisas não foi por meio de uma universidade ou por meio de uma educação formal, mas foi porque ele tinha essa sede por entender melhor as coisas e conhecer as coisas por si só. Bom, agora eu quero falar sobre a morte de Ivan Ilyich. Gente, eu não quero dar spoiler, mas tá no título do livro que Ivan Ilyich vai morrer. E quem foi Ivan Ilyich? Ivan Ilyich aqui nesse livro, ele tinha por volta de 45 anos e ele era um juiz ali em São Petersburgo e ele tinha uma vida insossa, tinha uma vida completamente normal. Tanto é que você começa a ler um pouquinho sobre o que ele fazia, a gente não vê muita graça, não tem nada de inusitado na vida dele. Tanto é que aqui no livro, eu até anotei para poder ler para vocês, fala um pouquinho sobre a família dele. Ele não era firme e meticuloso como seu irmão mais velho, nem temerário como caçula. Constituía o termo médio entre eles. Uma pessoa inteligente, viva, agradável e decente. Lendo isso, a gente vê que não tem nada de extraordinário na vida de Ivan Ilyich. Ele se apaixonou pela esposa dele, que se chamava... Vou ler aqui pra vocês, gente, porque eu confesso que aqui tem uns nomes um pouquinho complicados e que pra pronunciar pra mim ainda é difícil. Ele se apaixonou pela Praskovia Praskovia Fedorvna. Eu acho que é assim que fala. Vou jogar lá no Insta, quem não consegue pronunciar melhor. Praskovia Fedorvna. Ele se apaixonou pela Praskovia e no início do relacionamento era 1000 amores. Mas aí eles decidiram se casar e a paixão, aquele fogo foi se apagando. Então eles meio que se toleravam. E ela era uma mulher muito interesseira. Tanto é que ele tinha um cargo elevado ali, de juiz. Tentaram passar a perna nele e ela ficou super preocupada em perder aquela posição que ela tinha e uma vida super confortável. Então ela meio que obrigou ele a se virar para que ele pudesse reconquistar o cargo dele de juiz. E ele acaba conseguindo uma posição muito melhor, acaba se mudando de cidade, tendo uma casa nova, linda, toda imobiliada. E era exatamente esse tipo de vida que ela queria.
Os filhos dele também não tinha nada que reclamar da vida confortável que eles tinham. Então, assim, ele era um bom homem, como eu li aqui pra vocês, um homem agradável e decente, era um bom marido, ele era um bom pai, um bom provedor, mas a vida dele era isso, não tinha nada de super extraordinário, não tem nenhum plot twist, assim, sabe, no livro que você fala, meu Deus, que coisa chocante. Eu acho que o intuito do livro mesmo é contar a reflexão sobre a morte. E como é que acontece a morte de Ivan Ilitch? Eu sei que eu não quero dar spoiler, mas acredito que se eu contar isso aqui, eu não vou estar dando spoiler. Ele acaba falecendo por um motivo banal. Fala que um dia ele acaba tropeçando, esbarrando em alguma coisa, ele acaba ficando com um hematoma, e ele acha que aquilo não é nada, que em poucos dias aquele hematoma vai sumir, só que ele percebe que ao longo do tempo vai piorando e a condição dele vai piorando. Ele não consegue mais trabalhar, ele acha que ele deve consultar os melhores médicos, mas os melhores médicos também não sabem realmente o que ele tem, não sabe se é o rim, não sabe se é algum tipo de doença desconhecida. E no final das contas ele vai piorando na sua situação e ele acaba falecendo. Eu sei que parece, nossa, contou todo o livro. Não, gente, mas acho que o ponto principal do livro é contar mais essa questão de reflexão sobre uma pessoa que está morrendo. Não é um livro super gostoso, agradável, é um livro meio bad, assim, e eu tenho convicção que depois que você lê a morte de Ivan Ilitch, você não consegue olhar mais pra sua vida sem pensar um pouquinho sobre o dia da sua morte. Como eu disse pra vocês, Ivan Ilitch tinha uma vida muito normal, mas o relacionamento dele com a família não era um relacionamento muito agradável, tanto é que fala que ele preferia ocupar a maior parte do tempo no seu trabalho como juiz do que passar o tempo em casa, porque a esposa dele era muito interesseira, a esposa dele vivia caçando briga. Então ele resolveu que ele ia prover para aquela família, mas ele ia evitar qualquer tipo de relacionamento com a esposa e com os filhos. Então ele só vivia assim uma vida de aparência, vamos assim dizer. E como eu disse, né, a morte de Ivan Ilitch não é nenhum tipo de spoiler, porque é o título do livro. O livro começa se adiantando no tempo e já mostrando o velório dele. Ó, Ivan Ilitch morreu, esse é o velório dele, essas são as pessoas que estão no velório dele. E aí depois o livro começa a voltar no tempo. Ele copiou Machado? De memórias? É, tipo isso. Começa com a morte e depois volta contando a vida. Ou Machado copiou ele. Quem escreveu? É de quando? Ó, Memórias é de 1880. ele nasceu em 1828, não sei quando o livro foi escrito. Fica aí o questionamento. Treta! Depois que conta esse episódio do velório, o livro volta no tempo e começa a falar um pouquinho sobre a vida dele, como ele conheceu a Praskovia e depois até chegar finalmente da morte dele. Tanto é, gente, que as últimas palavras aqui do livro ele puxou o ar para si, parou na metade do suspiro, estendeu a mão e morreu. É assim que termina o livro, é meio trágico, mas não tem nada de feliz, não tem nada de esperançoso nesse livro. Uma coisa engraçada que eu reparei logo ali no velório do Ivan Ilitch é que as pessoas não estavam se lamentando pela morte dele, porque todo mundo já sabia que ele ia morrer, porque assim, ele ficou vários meses ali numa cama, tentando, se arrastando na verdade, né? E todo mundo já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia acabar morrendo. Mas o engraçado é que no velório dele, a preocupação maior era quem será que vai ocupar o cargo dele agora de juiz? E a esposa dele, conversando com algumas pessoas que estavam ali no velório, ela perguntou como é que será que eu posso conseguir mais dinheiro da herança? E olha que ela ia receber uma bela de uma herança, porque ele não era nada mal de vida. Então assim, a preocupação das pessoas que estavam ali, os entre aspas amigos, colegas de trabalho e a família, era com dinheiro e com poder, não era com o Ivan Ilitch que tinha acabado de morrer. E aí você para refletir, meu Deus, será que quando eu morrer, qual vai ser o assunto do meu velório? É um livro que te deixa muito reflexivo. Não tem como ler a morte de Ivan Ilitch sem pensar na sua própria morte. Todo mundo fala isso. E outra coisa também é que ele tentava fugir de casa. Ele tentava passar a maior parte do tempo no trabalho. E quando ele fica doente, onde ele tem que ficar? Em casa. Porque ninguém sabe a doença que ele tem e ele tem que ficar ali sob cuidado de alguns ajudantes e da família. Então, pra ele, o lugar mais insuportável que ele poderia estar era dentro de casa e digamos assim, que uma tortura a morte dele, porque ele vai morrendo aos poucos no lugar que ele odeia estar, que é a casa dele.
E a esposa dele vai se mostrando cada vez mais inconveniente, mas pros outros ela se mostrava como uma coitadinha, tipo, meu marido está doente e tal, mas dentro de casa ela não tava nem aí pra ele. Tanto é que no velório dele ela falava assim, porque eu ouvi os gritos de dor dele a muitos metros de distância, então assim, dava pra entender que ele tava sofrendo muito, e não, ela não tava do lado dele na cama, ela tava a muitos metros de distância porque ela queria abafar aquele som. Então a gente começa a pensar a respeito da nossa própria morte. Será que eu vou fazer falta? O que será que as pessoas vão falar de mim quando eu morrer? Eu acho que esse é um intuito maior da morte de Ivan Illich. E uma coisa assim que me deixou muito indignada, talvez seja um pouquinho de spoiler, talvez seja, mas é que os próprios filhos não ligam muito pra condição do pai. Tanto é que enquanto o pai tava ali agonizando na cama e tendo alucinações, eles falavam, pai, a gente tá indo pro teatro. E o pai ali sofrendo. E o único consolo que ele teve, talvez a única amizade dele, totalmente improvável, não foi de ninguém do trabalho, não foi de ninguém que passou a vida inteira com ele, nem mesmo da esposa. Foi de um criado dele, É certo falar criado ou é politicamente incorreto? Então, a única pessoa que se importa realmente com ele é uma pessoa completamente improvável. Não é ninguém do trabalho, não é a esposa, não são os filhos, mas é um funcionário da casa chamado Gerasim, eu não sei como pronuncia, gente, assim como a Paskov aqui, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas ele faz aquele trabalho dele de trocar o Ivan Illich, de dar banho, de limpar as fezes dele, e ele se sentia muito envergonhado por aquilo, porque ele sempre foi um homem da alta sociedade, imagina que humilhante alguém vir trocar ele e tudo mais. Mas aquele funcionário, ele percebe que ele faz isso não porque é obrigação ou porque ele está sendo pago, mas porque ele gostava de Ivan Illich. Então Ivan Illich sempre pede para que ele fique um pouco a mais para fazer companhia, para conversar. Então foi um dos poucos consolos que ele teve antes de morrer, uma pessoa completamente improvável. E aí você para pra pensar, meu Deus, se eu estivesse à beira da morte, quem ficaria do meu lado? Será que os meus amigos que se dizem amigos ficariam do meu lado? Será que a minha família me abandonaria? Será que eu ia agonizar sozinho numa cama até morrer? Ou será que uma pessoa completamente improvável iria vir a meu auxílio e iria me dar um suporte, uma bonança naquele momento de tanta angústia? E é isso, gente. Essa é a morte de Ivan Illich. Como eu disse, não tem nada de extraordinário, mas é uma mega reflexão a respeito da morte. E depois que eu li esse livro, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quando será que eu vou morrer? Dá essa sensação de agonia e como vai ser minha morte? Será que vai ser logo? Será que vai demorar muito? Quem vai estar do meu lado? É uma sensação de desconforto. Não é um livro gostoso ou com final feliz. Tanto é que eu li pra vocês, né? Ele fez isso e morreu. Esse é o final do livro. E eu acho que vale super a pena para que a gente saia um pouquinho da nossa bolha de finais felizes e esperançosos. É um livro sobre reflexão sobre a vida e a morte. E aí, me conta, esse livro, A Morte de Ivan Illich, é digno da sua cabeceira? Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário se você já leu alguma coisa a respeito de literatura russa. E que mais? E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!